manhã uma mensagem que ela tem me acompanhado na minha vida cristã desde o início assim da minha vida cristã, da minha jornada com Deus no Evangelho. E eu me lembro uma das primeiras vezes que eu participei de uma conferência missionária, né? Eu já sentia na minha vida a vocação para o ministério pastoral e eu percebia isso muito através da liderança de ministérios, através das oportunidades que sempre nos davam para a gente poder compartilhar algo da palavra. Mas uma vez eu participei de uma conferência missionária em que uma frase que o pastor falou naquela conferência, ela martelou muito forte assim no meu coração, que ele disse o seguinte, ele falou assim: os campos missionários, eles não têm muito do romantismo das nossas conferências missionárias. Querendo dizer o seguinte, que uma coisa são as conferências missionárias que nós fazemos na igreja, e outra coisa são os missionários quando de fato estão em trabalho missionário, que é uma coisa totalmente diferente. E eu me lembro que, passado algum tempo, eu estava fazendo o meu período devocional e o texto que eu estava meditando naquela ocasião era o texto de Isaías 6, que é um texto muito conhecido nosso. E alguns aspectos daquele texto, naquela época, falaram muito comigo, e desde então tenho acompanhado a minha caminhada cristã. E eu queria compartilhar algumas questões com vocês aqui hoje, em cima desse texto de Isaías, capítulo 6. Vamos abrir ou acessar aí a sua Bíblia, Isaías 6. Isaías, se você abrir bem no meio da sua Bíblia, você corre um risco enorme de encontrar ele, porque é o maior livro do Antigo Testamento, depois de Salmos. Então ocupa uma boa parte aí da nossa Bíblia. Vamos ler Isaías 6, a partir do versículo 1. Isaías 6, a partir do versículo 1. Eu vou lendo e fazendo algumas pausas aqui e também fazendo alguns breves comentários. Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías, ele, que é um profeta de Deus, ele cita como referência aqui um ano. Ele não cita o número desse ano, como nós falamos hoje, né? Foi em 2016, foi em 2015, foi em 2014, mas ele cita um ano de referência. Esse tinha sido um ano marcante na vida dele, porque foi um ano em que um rei, a quem Isaías tinha muito acesso, e alguns comentaristas chegam a dizer que talvez ele tivesse inclusive algum grau de parentesco com esse rei, ele morre. Então foi justamente nesse ano de perda que Isaías está buscando a presença de Deus e ele recebe uma revelação de Deus. No período de perdas, ele continua buscando a presença de Deus e Deus se revela à vida de Isaías. Nós também temos alguns períodos marcantes na nossa vida, né? Eu poderia citar alguns anos que para mim foram anos marcantes, né? Por exemplo, eu poderia falar de 2002, que foi o ano que eu conheci a Débora, e desde então nós estamos juntos até hoje, né? Poderia falar de 94, a Copa de 94 para mim foi marcante, né? Eu tinha 10 anos e foi uma Copa incrível, foi um ano que eu tenho na minha memória, né? 2016 para mim foi um ano terrível, um ano cheio de dificuldades, um ano que custou a passar, né? Mas passou e Deus esteve comigo em todos os momentos difíceis que eu passei no ano de 2016.
Então nós temos períodos e épocas que marcam a nossa vida, e esse ano em que o rei Uzias morreu, ele marcou a vida do profeta Isaías. E foi justamente nesse ano que Deus se revelou de uma forma surpreendente a Isaías. Continuando a nossa leitura, vamos ver o que Isaías teve da presença de Deus. Versículo 2. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins, que são uma classe do exército celestial, e nós podemos perceber a reverência que até os seres celestiais têm para com o Senhor. Portanto, quando nós nos achegamos a Deus, eu acredito que o mínimo que é requerido de nós, da minha vida e da vida de vocês, é reverência. Reverência para com o nosso Deus, porque até os serafins, que possuem 6 asas, voavam diante de Deus. Com 2 asas, eles cobriam os seus rostos para não olhar diretamente para Deus e ser ofuscado pela tamanha glória do Senhor. Com 2 asas, eles cobriam os seus pés em sinal de respeito a Deus, trazendo à memória o que disse Deus a Moisés na sarça ardente: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E com 2 asas permaneciam voando e pairando diante de Deus. Tamanha reverência que o nosso Deus requer para aqueles que se achegam na presença dele. E o que falavam esses anjos? Eles proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Aqui no hebraico são 3 palavras: Kadosh, Kadosh, Kadosh. A nossa língua portuguesa, ela tem alguns aspectos que são muito ricos nela. Por exemplo, hoje talvez na nossa língua portuguesa nós não repetiríamos 3 vezes Santo, 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 porque nós temos recursos na nossa língua que nos permitem dizer Santíssimo é o Senhor, ou muito santo é o Senhor, mas recursos que não tinham naquela época. E os anjos, quando voavam e entoavam uns aos outros, querendo falar o nível de santidade de Deus, eles repetiam isso 3 vezes: Santo, 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 como querendo dizer: o nosso Deus é muito santo, Ele é muito santo. Como quem diz assim, é santo ao cubo. Ele é santo elevado à 3ª potência. Ele é muito santo, o nosso Deus. Hoje nós podemos dizer: o nosso Deus é santíssimo, Ele é muito santo. Olha como até mesmo o exército celestial busca palavras para adorar e engrandecer ao nome do Senhor, o digno de honra, glória e louvor. E a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4: Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Mais ou menos como a caixa aqui pegou fogo e começou a se encher de fumaça. Essa impressão que Isaías teve, né? Que ao som das vozes dos anjos e da voz de Deus, aquele templo começou a se encher de uma fumaça, de uma neblina que representava a glória de Deus naquele lugar. O lugar começou a tremer. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado
será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois dessa revelação grandiosa que Isaías teve de Deus, depois dessa experiência maravilhosa que Isaías teve com Deus, Deus começa a dialogar com ele. Olha, a quem que nós vamos enviar? Existem demandas, existe muito trabalho a ser feito, existe um povo que está perdido, existe um povo que está apartado de Deus. E como que esse povo vai receber a mensagem de Deus? A quem nós iremos enviar? E esse a quem enviaremos já nos denota o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem pregará as boas novas do reino de Deus a esse povo que está perdido? E a resposta de Isaías é: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O livro de Isaías, ele é muito interessante porque ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Isso porque no período em que Isaías vivia e nas páginas do livro de Isaías, fica muito claro que Deus escolheu um povo e esse povo se apartou de Deus, se afastou de Deus. Agora Deus quer enviar a esse povo uma mensagem de resgate, uma mensagem de restauração, uma mensagem para trazer esse povo de volta para a presença de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que eu e você estávamos longe, distantes de Deus, e Deus envia o seu único filho, nascido de forma sobrenatural de uma virgem, para me salvar e para te salvar. E Deus, através das páginas do livro de Isaías, nos mostra isso, que tinha um povo afastado da presença de Deus, e que Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías se coloca dizendo aqui: eu estou aqui, pode me usar para levar essa palavra de resgate ao seu povo que está afastado da tua presença. Esse trecho que nós lemos, ele é um dos trechos mais conhecidos do livro de Isaías. E dele nós podemos aprender algumas coisas que podem nos auxiliar na nossa caminhada em fé, na nossa caminhada cristã. A primeira coisa que nós aprendemos nesse trecho que nós lemos é que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele não está em silêncio. O meu Deus e o seu Deus não é um Deus mudo. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se faz conhecer. Do contrário, eu nunca teria conhecido esse Deus. Do contrário, você nunca teria conhecido esse Deus. Mas Ele tanto é um Deus que se revela, um Deus que se faz conhecer, que é um Deus que fala comigo e contigo através de linguagem humana. Ele fala comigo e contigo através de uma linguagem que nós podemos conhecê-lo, nós podemos aprender de Deus, nós podemos nos deleitar em Deus e aprender as riquezas, as maravilhas que estão contidas na palavra de Deus, porque Ele é um Deus que decidiu se revelar até nós por meio de linguagem humana, uma linguagem que eu e você conhecemos. E ainda que, infelizmente, muitos na face dessa terra não consigam ler essa linguagem humana a qual Deus usou para se revelar, eles podem escutar, eles podem ouvir. E eu sei de história de muitas pessoas que se salvaram por ouvir outros lerem sistematicamente a palavra de Deus para essas pessoas. Portanto, nós temos um Deus que se revela,
um Deus que se revela a nós aqui enquanto igreja, no coletivo, quando nos reunimos nos períodos de celebração, nos períodos de culto, aqui na Urbanova no domingo, mas talvez na igreja de vocês, na terça, na quinta, na quarta, na sexta, no sábado, enfim, um Deus que se revela a nós quando estamos reunidos coletivamente, mas que também se revela a nós individualmente. E eu quero tomar como exemplo aqui a fala do Marquinhos, quando ele estava aqui cantando, se eu não me engano, a segunda música, que ele falou: olha, essa música Deus tem falado comigo no decorrer da minha caminhada, quando eu passo pelas minhas aflições, minhas angústias, às vezes alguma coisa que não dá certo, às vezes alguma coisa que eu tento fazer e que Deus mostra que não é daquela forma. Olha Deus se revelando a cada um de nós, no nosso individual, no nosso silêncio, no nosso particular, naquilo que só eu e você sabemos. Que muitas vezes nós traçamos estratégias, planos muito bonitos para ir em determinada direção, mas a verdade é que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. E nós sentimos Deus nos movimentando para um outro lado, para uma outra área. Porque nós temos um Deus que se revela. Deus, e eu quero falar isso de uma forma muito séria, e é com temor e tremor também, mas eu tenho cada vez mais tido a convicção que Deus, Ele não nos tem chamado para uma religião. Deus nos tem chamado para um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento pessoal com Ele. Esses dias eu estava me preparando para sair de casa e acho que eu fui até o banheiro escovar os dentes e tudo mais, né? E o Pedrinho estava fazendo muita bagunça esse dia, meu filho mais velho, né? Aí o Pedrinho, a Débora pegou e colocou o Pedrinho de pensamento no quarto e ele estava lá. E aí eu saí do banheiro, sentei, estava eu, o Felipe, meu filho mais novo, e a Débora sentados no sofá, e o Pedrinho ainda no período de pensamento dele, né? As técnicas da Super Nani que a gente aprende, né? E ele estava lá refletindo por que ele estava fazendo tanta bagunça, né? Mas eu achei muito engraçado, ele falou assim: não é justo. Lá de dentro do quarto a gente escutou, ele falou: não é justo. Ele falou: o Felipe está com uma pessoa do lado dele, o pai está com uma pessoa do lado dele e eu estou aqui sem ninguém. Por quê? O Felipe estava com a Débora do lado dele e a Débora estava do meu lado, ou seja, cada um tinha uma pessoa do seu lado. E eu fiquei pensando naquilo, né? Cada um tem uma pessoa do seu lado e eu aqui sem ninguém. Trazendo para a nossa realidade cristã, a grande verdade é que eu e você nunca estamos sozinhos. Sempre tem uma pessoa conosco. E essa pessoa é Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, que caminha conosco, que se revela a nós, não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados, não nos deixa aflitos. Eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele é muito real e não esconde as mazelas dele, mas em 2 Coríntios, ainda no capítulo 1, ele diz assim, que quando ele passava por uma região muito difícil, ele chegou ao ponto de desesperar da vida, de perder a esperança na vida. Contudo, Deus sempre esteve com ele. Então, ainda que nós desesperemos da vida, percamos algum tipo de esperança em alguma área da nossa vida, nós temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos, que o nosso Deus tem se revelado a nós e está conosco. Amém? Amém.
Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos de Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, é que existe uma nova vida em Deus para todos nós. Existe uma nova vida em Deus para todos nós. Isaías, quando ele teve essa revelação de Deus e viu a glória de Deus e viu o esplendor da glória de Deus, a primeira reação dele foi: estou perdido. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu estou vendo o Rei da Glória. Eu estou perdido. E talvez, se fosse um ser humano, talvez olhasse para Isaías e falasse: está perdido mesmo, está reduzido a pó. Porque um homem de lábios impuros está confessando que habita no meio de um povo de lábios impuros, então está perdido mesmo, vai embora. Talvez se fosse algum ser humano fizesse isso, mas nós não estamos falando de um ser humano, estamos falando de Deus, do Deus perdoador de pecados, do Deus de amor, de um Deus de novos começos, de um Deus de recomeços. E quando Isaías diz: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, qual é a atitude de Deus para com ele? De purificá-lo, de dar a ele um novo começo, de dar a ele um novo início. Como quem diz assim: tudo bem, Isaías, você é um homem de lábio impuro, habita no meio de um povo de impuros lábios, mas essa brasa purificou a sua vida. Essa presença do altar de Deus purificou a sua vida. Essa presença do sagrado, do Altíssimo, purificou a sua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo agora. Começa de novo em Deus. Começa de novo com Deus. Vai adiante em Deus. Comece de novo. Vai de novo. Quantas vezes for necessário. Nós servimos um Deus de recomeços. Nós servimos um Deus de novos começos. Levanta, sacode a poeira, dá um glória a Deus e dá a volta por cima. Vai! Se tiver que começar de novo, começa. Porque nós servimos um Deus de novos começos. Nós servimos um Deus de novos inícios, de novas frentes, de novos ares. O nosso Deus é esse que nos permite começar. E ainda nessa frase de Isaías, eu percebo também uma questão que é muito valorizada por Deus, porque eu percebo que o que Deus exige de nós não é perfeição, mas sinceridade. Isaías foi sincero com Deus: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe aquela história de querer tirar primeiro o cisco do olho do outro irmão e não tirar a trave que está no seu olho? Ela não se aplicou a Isaías. Isaías primeiro tirou a trave do seu olho. Ele falou: olha Deus, começando comigo, eu sou um homem de lábios impuros, então tira primeiro essa trave, e eu também moro no meio de um povo de impuros lábios. Então, a começar de mim, faz algo novo. Porque senão, sabe o que acontece? A gente fica assim, num estado de incapacidade muito grande. Porque a gente vê um mundo caótico, com inúmeros problemas, a igreja super problemática, porque é cheia de seres humanos dentro dela, né? Às vezes o ministério que a gente está inserido, a gente vê um monte de problemas, e a gente vê tudo isso, e nosso sentimento é de incapacidade para com tudo isso que está acontecendo. Mas Isaías falou: começa comigo, começa de mim. E acho que se a nossa atitude for essa: começa comigo, começa de mim, tira essa trave enorme que tem me impedido de ver, de caminhar, limpa os meus lábios, limpa o meu
falar, limpa o meu linguajar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o pedido de Isaías, então, no fundo, foi: limpa meu coração, limpa minha alma, limpa meu espírito, limpa o meu interior, para que eu possa te servir com integridade. Começa comigo uma nova história, começa comigo um algo novo. Então existe uma nova vida em Deus. Deus proporciona uma nova vida para Isaías, um recomeço para Isaías. E por último, eu gostaria de dizer que esse trecho deixa bem claro que Deus convoca pessoas para a sua obra. Deus convoca pessoas para a sua obra. E agora vai fazer um pouco de sentido aquilo que eu falei no começo, que um pastor disse que os campos missionários, eles não têm muito do romantismo das nossas conferências missionárias. Deus, depois de purificar Isaías, ele diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías qual é? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui mostra que Isaías está mostrando disponibilidade. Olha, eis-me aqui, eu estou disponível. Eis-me aqui, estou disponível. E a gente fala isso, a gente canta isso. Quantas conferências a gente já não foi, que congressos que nós participamos, cujo tema era eis-me aqui. Mas se a gente ficar só aqui e não passar para o lado de cá, não adianta muita coisa, porque do lado de cá é onde as coisas acontecem. Aqui está a responsabilidade. Se existe uma disponibilidade de dizer eis-me aqui, existe uma responsabilidade de dizer envia-me a mim. Se existe uma disponibilidade de dizer a Deus, olha, eis-me aqui, existe uma responsabilidade de dizer, eu quero pôr a mão na massa. Qual é a minha parte nessa obra? É tocar, é cantar, é evangelizar, é servir em qual área, é oferecer generosidade? O que me cabe nisso? Eu acho que existe um grande desafio para nós, que é o desafio de ultrapassar a vírgula. A gente fica aqui, ó, eis-me aqui, a gente vai tentando pular aqui e não consegue. A gente está sempre aqui, ó, e fica nesse negócio. Se a gente conseguir superar a vírgula e vir para cá, ó, para o envia-me a mim, o reino de Deus, eu não tenho dúvidas que será muito mais frutífero em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque quem foi impactado pela presença de Deus, pela presença do Senhor Jesus, não pode represar isso. Tem que levar isso adiante. Por onde começar? Acho que uma grande oportunidade para começar a servir, começar o eis-me aqui, é pela igreja mesmo. É identificando as necessidades da igreja, se colocando à disposição, servindo, dizendo, olha, não sou eu, mas é o Espírito Santo através da minha vida. Poderiam ter pessoas que fazem melhor, mas como elas não fazem, eu vou fazer. Identificando necessidades onde você está. Quais são as necessidades onde eu estou? Na minha casa, o que eu posso mudar na minha casa? Se eu ajoelhar uma vez por semana com meu filho para orar com ele, será que ajuda? Se eu pegar na mão da minha esposa uma vez por semana para orar com ela, será que ajuda? Eu não estou falando de coisas grandes, que a gente quer começar muito grande, né? Todo dia eu vou orar 3 vezes, todo dia eu vou... Não, começa pequeno. É do pequeno para o maior. Trabalhos voluntários, aonde que eu posso me inserir minha vida para ser luz do mundo? Não é necessário reinventar a roda, né? Acho que uma oração nossa pode ser assim: Senhor, eu quero trabalhar naquilo que o Senhor já está fazendo. Eu não vou reinventar nada.
O Senhor já está fazendo algo e eu quero estar inserido nisso. A gente pode ter o dom de abençoar pessoas, às vezes financeiramente mesmo, e ninguém precisa ficar sabendo. A gente pode ter o dom de oferecer hospitalidade na nossa casa, abrindo a porta da nossa casa, chamando alguém para tomar um café da tarde com a gente. Irmãos, tem famílias solitárias, tem famílias que não tem ninguém por perto, e nós servimos a um Deus que diz no Salmo que faz o solitário habitar em família. Hospitalidade é uma característica do cristão. Pôr uma mesa com os pão de queijo lá, chamar. É bom, é evangelho isso, ao redor da mesa. Portanto, essa passagem de Isaías é uma passagem que nos traz algumas reflexões. A primeira é de que Deus se revela a nós continuamente. A segunda é de que nosso Deus é um Deus de recomeços. E a terceira é que nós temos o desafio de sair da disponibilidade e de ir para a responsabilidade. Isaías saiu da disponibilidade e foi para a responsabilidade. Matou no peito, como dizem hoje. Chamou a responsabilidade e falou: eu vou. Com certeza cometeu erros na sua caminhada, com certeza ficou triste, angustiado muitas vezes, mas foi adiante. E Deus sempre esteve com ele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Tem mais um louvor? Eu não sei. Tem? Dá para cantar mais um e em seguida a gente ora? Pode ser? Deixa o Marquinhos cantar mais um e em seguida a gente ora.